Bem-vindas todas as irmãs, irmãos, sejam bem-vindos. Convidamos a todos para nesse instante fazermos a nossa oração, nos colocando confortavelmente nas poltronas, cerrando levemente os nossos olhos, buscando nesse instante breve a conexão mais apropriada com o plano espiritual que nos assiste, que aqui nos recebe e que, embora não percebamos, trabalhou durante o decorrer desta semana, do dia de hoje, para que a nossa vontade de aqui estar pudesse ser cumprida. E Senhor, Deus de amor, Mestre Jesus, que possamos aqui encontrar o bálsamo, a resposta, o lenitivo que viemos buscar na doutrina. Que o tema dessa noite possa vir de encontro aos nossos anseios, às nossas necessidades, e que tua inspiração nos auxilie na melhor compreensão possível, para que desta forma possamos colocar um tijolinho a mais na edificação do novo homem ao qual todos nós estamos fadados e comprometidos a desempenhar no futuro e para o bem nosso e de todo o universo. E que assim seja. Então, prezados, à noite de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão da paciência, com uma leiturinha intitulada Nos Domínios da Paciência, que foi extraída do livro O Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então ele começa com uma citação do Evangelho, dizendo: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Capítulo 9, item 7. Em muitos episódios constrangedores, nos fala Emmanuel pelas mãos de Chico, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Ou seja, a vida nas suas lições e a natureza em seus exemplos nos ensinam isso? Cruzar os braços, esperar, deixar para ver como fica? Será que é isso? Células orgânicas, um exemplo. Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, nosso corpo, estabelecem processos de defesa trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Então, esse é um exemplo. Quando acontece algo com o nosso corpo físico, se eu for uma pessoa paciente, será que as minhas células vão dizer assim: não, vamos esperar para ver se realmente precisa a gente fazer algo? Ou será que elas vão sair de pronto, trabalhando, atuando, para tentar, pelo menos, sanar aquele problema, aquela agressão, né, que o nosso corpo biológico está sofrendo? Então a gente tem que pensar nesse exemplo, nessa pergunta que ele nos faz. Outra: vegetais humildes devastados no tronco não renunciam à capacidade de resistência e,
enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Ou seja, se nós machucarmos uma árvore, ela vai regenerar. Não é? Se não for um dano muito severo, ela vai regenerar. E uma árvore, com certeza, nós não poderíamos dizer que ela é o contrário de paciência. Paciência não é conformismo. É reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la, sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Em assim, nos externando-nos, não nos referimos à complacência culposa que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamo-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhes os problemas sem alardear superioridade. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós. Em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência e perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Então, meus irmãos, fora eu, será que teria mais alguém que compraria paciência se tivesse para vender? Confesso a vocês que quando caiu esse tema para mim, eu olhei e disse assim, acho que eu não sou a pessoa mais indicada. Mas aí eu percebi que o primeiro que aprende é o expositor. E também percebi que, de certa forma, e até o Lemos falou agora há pouco, ele chegou aqui para mim e disse assim, eu vou dedar ele. Ele chegou e disse assim, tem certeza que tu é a pessoa mais indicada para esse tema? Até ele tem esse conceito a meu respeito, não sei porquê. Isso é pura, intriga da oposição. Mas, Lemos, eu descobri, estudando e olhando o tema da paciência mais a fundo, porque a gente nunca gosta de olhar muito a fundo os problemas que são nossos, né? Eu descobri que eu também não estou tão mal na foto não, viu? Porque o tema aqui, o texto nos diz que paciência não é aquela pessoa que cruza os braços, o mundo está caindo ao seu redor e ela diz, não, está tudo tranquilo, tudo vai se resolver. E eu aposto que a gente, por muito tempo, alimentou essa ilusão de que uma pessoa pacienciosa é aquela pessoa que não se abala por nada. Ou eu estou errado? Vocês não tinham essa impressão também? Uma pessoa pacienciosa é aquela que nada demove. Não é isso. Disse? Paciência não é a pessoa esperar que as coisas se resolvam por si própria. E aí ele cita exemplos do nosso corpo físico. Acontece uma injúria, algum machucado, uma doença, o nosso corpo, por mais que eu seja uma pessoa tranquila e pacienciosa, talvez aí mais rápido o corpo vá trabalhar para resolver aquele problema. Por quê? Porque nós temos um sistema de defesa, e esse sistema de defesa, de imunidade, ele não fica esperando para ver se é necessário ou não. Tem um problema, ele corre resolver, mas ele tem o seu tempo para atuar. Então podem ver que a maioria dos remédios que nos são prescritos, o médico diz, vamos esperar aí de 7 a 10 dias, é ou não é? É o tempo que o corpo precisa
para trabalhar e se regenerar. Então, por mais que ele trabalhe de imediato, ele espera o seu tempo. Uma árvore, uma planta em que machucamos o tronco, também ela terá o seu tempo para se regenerar, mas ela vai o fazer de imediato. Tão logo seja desferido o golpe, ela já está trabalhando para se regenerar. Então a leitura nos deixa bem claro que paciência não é simplesmente sentarmos ou então ficarmos esperando para ver como vai ficar, né? Não é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Quantas vezes a gente já viu, né? A gente diz, tu vê, mas que coisa, mas Deus quis assim, né? Não é isso, isso não é paciência, gente. E aí, então, eu fui descobrir que o meu conceito de paciência também não estava muito certo, né? Porque várias vezes eu quis ser uma pessoa assim, né? Várias vezes eu confesso, invejei. Puxa, mas por que eu não sou aquela pessoa que, né, vê as coisas, mas não... Isso não é ser paciente. Isso não é a melhor das qualidades. Porque existirá momentos em que nós precisaremos agir com imediatismo, com rapidez. Porém, sem a ansiedade de resolver aquilo naquele momento. E é aí que nós podemos começar, então, a falar, a diferenciar o paciente do impaciente. Então, aquela visão que nós tínhamos de uma pessoa paciente, ser aquela pessoa, né, quase letárgica, que se atrasa sempre num compromisso, porque ela é tão paciente que ela não consegue cumprir as suas obrigações, ser, né, uma pessoa responsável no cumprimento dos horários, que não se importa se vai deixar alguém esperando por ela. Isso não é ser paciente. Isso é ser irresponsável. Isso é ser displicente. Isso é ser uma pessoa que não se importa muito com as coisas. Então nós temos que começar a diferenciar isso. Porque muitas vezes o conceito de algo é que vai fazer toda a diferença na hora de nós enfrentarmos um problema. Então, sempre que tenhamos que lidar com uma situação, a melhor coisa, primeira, é saber com o que estamos lidando. Então, a pessoa paciente, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar se inteirar do que está acontecendo. O assodado, o ansioso, ele vai sair derrubando tudo porque ele quer resolver aquilo de imediato e não vai parar para pensar e analisar qual é o problema. Buscar conhecer antes de tirar conclusões apressadas. Então o paciente, ele poderá sim ser uma pessoa bastante elétrica, bastante agitada, ao contrário da imaginação, da imagem que nós fazemos. Mas ele não vai atuar com descompromisso. Ele não vai ser irresponsável em tirar as conclusões, em fazer a sua avaliação. Orgulho e assodamento nunca foram nem serão bons construtores. Então, sempre que um orgulhoso for tentar resolver algo, ele sempre vai tentar resolver de uma maneira em que nem sempre a melhor solução seja buscada, mas a solução em que o coloque em maior evidência. Não se importando muitas vezes se o resultado vai beneficiar a maioria. Já o assodado vai buscar resolver de modo a acabar com aquilo de imediato. Também não tendo muito compromisso com o resultado, porque se ele não fez uma avaliação adequada, obviamente que o resultado poderá, e quase sempre, não será o esperado. Então esses dois não são bons construtores. Eles são iguais um elefante numa loja de cristal. Eles saem quebrando tudo.
e depois trabalham o dobro para juntar os pedaços que deixaram pelo caminho. O nosso organismo trabalha sem atrasos, como falamos. No entanto, ele utiliza a paciência como método para atingimento do objetivo. O combustível da paciência é a ação. Porque só consegue ser paciente aquele que atuou, avaliou, sabe que fez o melhor que podia e vai esperar que o resultado seja o melhor possível. Esse é o verdadeiro paciente. Porque aí eu posso ter paciência, eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu sei que eu atuei de pronto. E só me resta confiar em Deus. Porque aí nós também temos que ter fé. O impaciente não é uma pessoa de fé. O impaciente, ele quer resolver porque ele só acha que ele é possível de resolver. Ele só acredita que esteja a solução em suas mãos. E nós precisamos também, após fazermos a nossa parte, confiar que Deus fará dele. O que Jesus disse? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o paciente, ele vai se ajudar, ele vai fazer a sua parte. Enquanto o omisso, o preguiçoso, o displicente, vai esperar que Deus resolva. Então esse não é o paciente, não é o paciencioso que nós sempre acreditamos. Jamais confundir paciência com cumplicidade, com covardia, egoísmo ou leviandade. Muitas vezes nós vamos perceber ou percebemos que criaturas se depararam com coisas erradas acontecendo ao seu redor e, a título do paciente que nós tínhamos ideia, eles olharam para o outro lado. Ah, isso não é comigo. Ah, tá tudo certo. Isso não é paciente. Isso é conivente. Isso é omisso. Covardia. O paciente, ele vai ver a situação, ele não vai tirar conclusões apressadas, mas ele também não vai compactuar com coisas erradas acontecendo. Ser paciente é ter humildade para com os ataques próprios, mas prontidão e tranquilidade para a defesa dos menos favorecidos, ainda que exija sacrifícios. Então, a criatura que se encontra nos domínios da paciência, ela não vai se importar com os ataques contra a sua pessoa. Ainda mais quando não forem verídicos. Ela não vai se abalar. Deixa falar. É a opinião dele. Eu sei que eu não sou assim. Mas, quando perceber que injustiças estão sendo efetuadas contra criaturas indefesas, ela vai atuar. Ela não vai ter esse mesmo desprendimento. Ter paciência é agir com prontidão, respeito e caridade, sem ter que olhar para o outro lado diante do erro e da maldade. Então, um fato bem interessante nós lembrarmos. Jesus, quando supostamente revoltou-se contra os vendilhões do templo, Jesus suportou tudo que foi ataque contra a sua pessoa, contra a sua honra, contra a sua convicção, sem se admoestar, sem se irritar, sem se encolerizar, sem revidar uma sequer palavra. Mas é uma figura emblemática e muito
diferente do Jesus que conhecemos, aquela do Jesus no templo, revirando, né, as bancas, as organizações daqueles que estavam ali cometendo comércio. Por que será que ele fez isso? Será que faltou paciência a Jesus? Não, não faltou paciência. Porém, era necessário energia. Era necessário convicção. E aquele momento foi o momento em que ele percebeu ser apropriado, demonstrar com aquele ato, que a princípio parece um ato de uma pessoa que perdeu a paciência, mas não. Foi o ato de alguém que queria dar um exemplo de energia diante de um fato muito grave. Então, às vezes, nós veremos uma pessoa sendo enérgica e diremos, mas o sujeito perdeu a paciência. Não, muitas vezes não é que ele perdeu a paciência, mas a situação, o momento, exigia uma energia maior para que a mensagem fosse, de fato, compreendida. E foi o que Jesus fez. Empregou energia para mostrar que aquilo ali era algo que havia fugido de todos os limites aceitáveis. Então, a visão que nós temos da criatura paciente difere muito do que o texto nos traz. Não é aquela pessoa, né, que tudo acontece e que ela vê e que ela, às vezes, até para falar, né, ela tem aquela calma. Isso não é ser paciente. Nós precisamos repensar esse nosso conceito, para que dessa forma nós também possamos nos avaliar. Se eu sou uma criatura paciente ou se eu sou uma criatura que está se omitindo diante da vida. Porque nós todos viemos para cá para crescer, para colaborar. Nós não devemos nos tornar um peso para aqueles que conosco convivem. Então nós precisamos agir. Nós temos que empregar a nossa energia para fazer com que as coisas evoluam, cresçam, aconteçam, para que aqueles que dependem de nós possam sentir-se amparados, porque no momento que precisarem de nossa ação, nós estaremos lá. Para que no nosso trabalho nós sejamos vistos como criaturas que, na hora do aperto, na hora da necessidade, estarão prontos para agir. Então, muitas vezes a gente acha que foi injustiçado, que não foi visto, que não foi notado, mas, na verdade, faltou passarmos convicção para aqueles que estão convivendo conosco. E nós achamos, nossa, mas eu sempre fui uma pessoa tão pacienciosa. Talvez a impressão que passou não foi de paciência, mas passou uma impressão de uma pessoa desleixada, que não se importa. Para encerrarmos, uma historinha, diz que havia um menino que era muito terrível. Ele era muito impaciente e a sua impaciência fazia com que ele causasse muitos problemas, na escola, em casa, na vizinhança. E um dia ele pediu para o pai dele que ele queria uma bicicleta nova no Natal. E o pai dele disse, não, ok, vamos fazer um trato. Você melhora teu comportamento e no final do ano eu te dou uma bicicleta nova. Ah, mas o que eu estou fazendo de errado? Porque também tem isso, né? A gente sempre acha que o errado são os outros. O pai dele disse assim, vou lhe dar esse martelo e um pacote de prego. Toda vez que você conseguir agir corretamente, que você não ceder ao primeiro impulso de fazer as coisas que você pensar antes de agir, você vai lá na porta do teu quarto
e prega um prego lá na porta. Beleza. Aí ele, começou no primeiro dia, ele pregou um prego. E foi progredindo. Aí chegou um dia lá que ele conseguiu, num dia, colocar 37 pregos. Aí ele estava contente, Chamou o pai dele um dia e disse assim: pai, acho que eu já melhorei. Olha só aqui, quantos pregos já coloquei. Aí o pai dele disse: realmente, você se esforçou bastante, Então vamos fazer o seguinte, daqui para frente, cada vez que você conseguir, novamente, superar uma situação com paciência, que você não agir pelo impulso, você retira um prego. Então, o menino disse: nossa, todo esse trabalho para botar esses pregos, agora tem que tirar tudo de novo, mas tudo bem. E assim ele fez. Quando chegou perto lá do final do ano, ele chamou o pai e disse: pai, tá vendo? O pai dele olhou. Não tem mais nenhum prego. Muito bem, meu filho. Mas como é que está a tua porta? Ficou meio cheio de furo. Ele falou: esse é o problema. Quando a gente faz algo de errado, que a gente falta com a nossa paciência, a gente causa marcas nos outros. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente busque consertar, aquela marca sempre ficará. Então, meu filho, procure daqui para frente exercitar a paciência, pensar antes de agir, para você causar o mínimo de marcas possível nos outros. Então, a nossa impaciência, muitas vezes, a nossa afobação, que muitas vezes é piorada pela sociedade que estamos vivendo, onde tudo está muito fácil. Essa é a verdade. Nós que somos jovens há mais tempo, sabemos muito bem que antigamente, para comer um picolé, a gente tinha que ficar torcendo para o picolezeiro passar na rua da gente. E às vezes ele passava uma vez por semana e olhe lá. Porque pegar um carro para ir até o centro tomar um picolé é algo impensável. Às vezes o pai da gente nem tinha carro. Hoje é muito fácil. Qualquer esquina tem uma casa com picolé, um estabelecimento. A gente quer saber a informação de alguma coisa, a gente pega o celular e clica. Na nossa época a gente tinha que fazer pesquisa lá na Casa da Cultura, pegar um monte de livro e tentar descobrir qual daqueles livros tinha informação que nós precisávamos. Então todas essas facilidades foram nos tornando pessoas menos pacientes, menos tolerantes, para com a demora, para com as dificuldades que ainda estão aí, que não se foram. Então é preciso que a gente pense que toda vez que a gente perde a paciência com alguém, a gente acaba deixando marcas nessa pessoa. E muitas das vezes nem é por maldade nossa, nem é porque nós queremos machucá-la, mas é pelo assodamento, é pela vontade de que os problemas resolvam-se somente pela nossa ação, quando na verdade necessitam muito mais da nossa reflexão. Então, irmãos, que possamos refletir mais, agir sim, mas tendo a reflexão de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos fazendo no momento certo, de que estamos usando as melhores palavras e que estamos com o real, verdadeiro e necessário objetivo em nosso ânimo. E o resto, que nós tenhamos a paciência de aguardar a vontade e o tempo do nosso Pai Criador. Agradeço
a paciência de vocês em me ouvir essa noite e convido os nossos irmãos médiuns para ministrarmos a fluidoterapia e os irmãos para fazermos a nossa prece, agradecendo a espiritualidade pela acolhida, pelo momento de reflexão, pelo tema que com certeza a espiritualidade sugeriu, em nos trazer o esclarecimento que necessitamos para minimizarmos a ansiedade que nos aflige, para minimizarmos o nervosismo que a tantos tem incomodado, para minimizarmos os impactos de nossa inconformidade diante das coisas que não podemos mudar, que possamos, Senhor, entender que acima de tudo e de todos existe a Tua lei que comanda todo o universo. Lei de justiça, amor e caridade. Lei que controla e distribui todas as forças no universo. E que, para cada um de nós, não é diferente. Ela é atuante, necessária e perfeita. E que, muito embora em diversas situações façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, tenhamos a consciência, Senhor, de que a Tua vontade é soberana, de que a Tua justiça é magnânima, e a ela devemos nos submeter com confiança, com amor e com a certeza que um filho tem de que o seu pai só faz o melhor para si. Que a Tua luz nos envolva, acompanhe cada um dos irmãos, irradiando-se para os seus lares e que tenhamos todos um ótimo fim de semana, de descanso, de paz e de luz. Que assim seja.